Olá, colaboradores e colaboradoras da empresa Vikings. Eu sou a doutora Márcia Yamamura e nós vamos falar sobre o mês de Março Lilás, que é o mês da campanha, da conscientização e do combate ao câncer de colo de útero. Pois é, vocês sabiam que o câncer de colo de útero, tirando o melanoma, né, que é aquele câncer de pele, ele é o terceiro tumor maligno que mais acomete as mulheres neste país, sendo também a quarta causa de mortes por câncer em mulheres. Então, é preciso conhecer, combater, se conscientizar e prevenir. Falando em prevenção, o fator de risco mais frequente para o câncer de colo de útero é a infecção pelo vírus HPV. O HPV, vocês já devem ter ouvido falar, ele é o papiloma vírus humano, que é o mesmo vírus que causa uma verruga, né? Então, muitas pessoas acabam não dando bola, né? Porque são lesões praticamente inocentes, né? E você não dá nem bola. Só que quando essas verrugas, né, aparecem na região genital, e isso pode acontecer tanto na região genital feminina quanto na masculina também, tá? O aparecimento dessas verrugas genitais, chamadas condilomas, predispõe ao aparecimento, né, de câncer de colo do útero, tá? Então, sabe-se que ao redor de 80% das mulheres que são sexualmente ativas acabam contraindo a infecção, né, pelo HPV. E ao longo da sua vida, muitas acabam sendo portadoras. E qual é o problema disso? Se é uma verruga genital, né, que normalmente ela é benigna, de 6 a 2 anos, você acaba, enfim, se livrando, né, dessas verrugas visivelmente, né? A questão é que existem alguns subtipos de HPV que são ditos oncogênicos, ou seja, eles têm uma maior predisposição para desenvolver o câncer de colo do útero. E parece que 32% das infecções causadas pelo HPV contém esses subtipos que são oncogênicos, tá? Então, dentre os outros fatores, né, que a gente pode ter, lá vem um que eu sempre falo para vocês: estilo de vida, alimentação, mas no caso também, né, do câncer de colo de útero, tem o tabagismo, que também é um importante fator de risco para câncer de bexiga, uma vida sexual ativa, né, o início dela muito precocemente, o fato de você ter tido ou de você ter vários parceiros sexuais, né, de você ter tido também vários filhos e também o uso de contraceptivos orais. Agora, se a gente pensar que a infecção pelo HPV é considerada uma doença sexualmente transmissível, né, você está tendo um comportamento de risco, talvez você não esteja se protegendo, né? Então, como eu disse, as verrugas, elas podem não estar tão visíveis. O portador do HPV, ele pode passar um bom tempo assintomático e é sempre ideal a gente se precaver, ou seja, o uso, né, de contraceptivos orais acaba lidando com uma das questões, uma das consequências, né, de se praticar o ato sexual, que é engravidar. Agora, o anticonceptivo oral, ele não protege, obviamente, contra outras doenças as doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso do HPV. Dentre os sintomas mais comuns, você pode ter um sangramento vaginal, por exemplo, fora do seu ciclo, ou de uma característica ou de cor, ou até de odor, né, um pouco diferente. Muito sangramento, né, um sangramento anormal após relações sexuais, ou até uma secreção, né, um corrimento, né, vaginal meio anormal, com uma cor meio atípica e com um odor, né, que também você percebe que não é o teu normal. Uma perda de peso, por exemplo, sempre a perda de peso, né, em um tempo curto, né, acaba nos deixando em alerta para ver se não é algum processo consumptivo, como a gente chama, que pode ser o câncer, tá? E para onde que ele pode dar metástase se não tratado, né? Normalmente ele vai para mama, para pulmão, para intestino grosso, para ovário, para pele, e a gente não quer isso. Então,
um dos exames que é fundamental a gente fazer, então logo se inicie a vida sexual ativa, é o Papa Nicolau. Se você não tem nenhum fator de risco, não tem um comportamento, né, de ter vários parceiros, está sempre se preservando, ou seja, usando preservativo nas suas relações, né, ou se você tem, enfim, um relacionamento fixo, isso tudo vai diminuindo o teu fator de risco, né, para ter câncer de colo. Então, você pode fazer, por exemplo, o Papa Nicolau a cada 2 ou 3 anos. Agora, se você já teve uma lesão precursora, que é o que se chama de NIC 1 ou 2 ou 3, o NIC 1, ele normalmente ele é bonzinho, ele geralmente ele é benigno, mas a gente precisa acompanhar. Por quê? Porque ele pode se transformar num NIC 2 ou 3. Já no NIC 2 ou 3, a gente fica bem de olho para realmente acompanhar se isso não vai evoluir para o câncer de colo de útero, tá? E você que é homem, né, do sexo masculino, e se você acha que o câncer de colo de útero não tem nada a ver com você, eu vou te contar uma novidade, né? Este mesmo vírus do HPV que eu estava mencionando agora, ele pode sim também te predispor a ter câncer no pênis, câncer no ânus e câncer no escroto. Então, você também deve se proteger, né, ou com preservativo. Existem vacinas hoje disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, né, para meninos e meninas que ingressam na vida sexual ativa, e isso, existem estudos que mostram que isso protegeria você, né, de frente a uma infecção do HPV, desenvolver câncer. Existe uma outra linha que fala que existem efeitos adversos, né, em relação à vacina, então acaba-se não se preconizando o uso das vacinas, tá? De qualquer forma, para você tomar essa decisão, consulte o seu médico, faça seu exame preventivo. É muito melhor a gente cuidar, antecipar, para que a gente não tenha que lidar com isso no futuro próximo. Até mais.